A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Mas o fato é que Mateus, ele começa pela genealogia, porque ele está demonstrando aos seus leitores um princípio fundamental. Ele está, logo de início, declarando que a pessoa de Jesus Cristo ela é real. Que a pessoa do Nazareno, do Messias, é uma pessoa que faz parte da história. Que ele não é um ser fictício. Que ele não foi criado e que ele, ao ser criado, ele é meramente fruto da imaginação humana. Não, ele é um ser real. Mateus começa demonstrando que Jesus Cristo faz parte da história. E ele o faz descrevendo a genealogia, a linhagem de Jesus. Ele faz primeiro falando da sua natureza humana, da sua linhagem humana. E a partir do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, Mateus apresenta a linhagem humana de Jesus Cristo. Versículo 1, por exemplo, ele diz: estes são os ascendentes de Jesus Cristo, nascidos na família do rei Davi e de Abraão. Ora, Mateus ele é escrito para o judeu, e o tema a abordar é o evangelho do rei. E é claro que, como o judeu dava uma enorme importância para a genealogia, e se alguém se apresentava dizendo que era o rei, o Messias, precisava dar provas de que de fato era. Então Mateus, preocupado em prestar a informação adequada, ele fala dessa linhagem, de onde Jesus vem, e a fim de comprovar que Jesus era o Messias prometido, esperado há muito tempo, Mateus retrocede o tempo. Ele retrocede a linhagem de Jesus e vai até Abraão. Declara por diversas vezes ao final que Jesus é o filho de Davi. Mateus simplesmente se apoia na revelação do Velho Testamento, nas profecias, a fim de comprovar, através do Velho Testamento, que Jesus Cristo era o Messias prometido. Mas Mateus ele não só aborda a linhagem humana do Senhor Jesus, ele também fala da linhagem divina. E ele apresenta essa linhagem quando, a partir do versículo 18, ele começa a falar dos relatos a respeito de seu nascimento e como, de forma sobrenatural, Maria, a mãe de Jesus, ela engravidou. O texto diz assim: eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem de princípios rígidos, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desmoralizar Maria publicamente. Versículo 20. Ele estava deitado em vigília pensando nisso, depois dormiu e teve um sonho e viu um anjo de pé ao seu lado. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenha dúvidas em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo, e ela terá um filho que será chamado Jesus Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isto dará cumprimento à mensagem de Deus pelos seus profetas. Escutem, a virgem conceberá uma criança, ela dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Mateus está relatando, falando do nascimento de Jesus e demonstrando
que nenhum outro menino, nenhuma outra pessoa que passou ou passará por essa vida nasceria da mesma forma. Era um acontecimento sem precedente algum na história da raça humana. Situação que jamais se repetiria outra vez. Mateus ressalta que José não gerou Jesus Cristo. Está no versículo 16 do capítulo 1. Antes, José foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Jesus, então, nasceu de uma mãe terrena, sem a necessidade de um pai terreno. Este fato que estamos hoje falando ao seu coração e vos anunciando é chamado como doutrina do nascimento virginal. E é interessante nós observarmos o que está acontecendo, porque cada criança que nasce é uma criança nova. E se você compreende esse princípio, você podia dizer amém? Todavia, Jesus Cristo, sendo Deus eterno, que existia antes de Maria, antes de José, ou de qualquer outro ser. Pedro falou da pré-existência de Cristo, João falou da pré-existência de Cristo. Então, se Jesus tivesse sido concebido da mesma forma como outra criança, ele não poderia ser Deus. Sendo assim, concebido por um milagre do Espírito Santo, no ventre de Maria, uma virgem, se cumpriu a profecia e a palavra do próprio Deus. Você pode observar no capítulo 1, versículo de número 22. Isto dará cumprimento à mensagem de Deus pelos seus profetas. Olha, nós podíamos ficar um bom tempo apenas nessa expressão. Cumpriu-se a promessa de Deus, a sua mensagem. Você podia hoje de manhã glorificar a Deus pela sua imensa fidelidade. Um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que é fiel, absolutamente fiel. E se Deus cumpriu a sua palavra naqueles dias por ocasião do nascimento de Jesus, com enorme empenho, o Espírito Santo sendo um protagonista extraordinário, o que o leva a crer que o Senhor não pode cumprir em sua vida as promessas que Ele tem sussurrado em sua alma? Deus é extremamente zeloso pela sua palavra, e a sua palavra não cairá por terra, ela cumprirá aquilo pela qual ela foi lançada, o solo pelo qual ela caiu brotará, florescerá para a glória do seu santo nome. Ficamos impressionados. Mateus está dizendo, em resumo, Jesus Cristo, Ele é real. Vamos repetir essa expressão, vamos lá? Jesus Cristo é real. Ele é vivo. Ele não é produto da mente humana. Ele é real. O propósito de Mateus narrar e falar a respeito dessa linhagem, desta história do Senhor, era para demonstrar aos seus leitores que Jesus Cristo é real. E hoje de manhã você podia glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o teu Salvador não é produto da mente humana, Ele é um ser real, que você pode falar, se relacionar, se entregar, depender, viver e tê-lo no âmago central de sua alma, como um princípio inegociável. Jesus Cristo está vivo, Ele é real. E quantos podem dizer aleluia hoje de manhã? A profecia se cumpre. Jesus Cristo nasce então em Belém, capítulo 2. Numa manjedoura ele se encontra. E ficamos impressionados com a figura de alguns homens que aparecem por ocasião do nascimento de Jesus. A Bíblia diz
que por ocasião do nascimento de Jesus em Belém, durante o reinado de Herodes, versículo 1 do capítulo 2, por ocasião desse tempo, alguns sábios, magos, que vinham das terras do Oriente, chegam a Jerusalém com um propósito específico. Viajantes, homens que ninguém sabe dizer seus nomes, sua origem, apenas no relato bíblico de que eles vinham do Oriente, com um propósito específico, queriam se encontrar com o rei. Esta é a pergunta que é feita no palácio de Herodes: onde está o rei dos judeus, aquele que acabou de nascer? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorá-lo. Que afirmação extraordinária e que procura apaixonante. Homens que vêm de uma terra distante e que Deus, em sua infinita misericórdia, havia se revelado. Eles dizem: vimos uma estrela, uma luz que nos dirigiu até aqui. Chegamos a Jerusalém com esse propósito: onde se encontra o rei? Onde ele está? Herodes ouve essa palavra, se reúne com os líderes religiosos. A Bíblia diz que ele ficou muito perturbado. Jerusalém ficou tumultuada com aquela afirmativa. E Herodes faz uma reunião com a liderança, com os líderes religiosos, versículo de número 4. Ele convoca e ele investiga e ele pergunta: olha, de fato, Jesus Cristo, o Rei prometido, o Messias, ele nasceu? Herodes tem essa ânsia, esse desejo de saber a verdade. Ele instiga a liderança, os sacerdotes do templo, a fim de obter a informação. E a informação é surpreendente. Rapidamente os líderes respondem, versículo 5: sim, em Belém, em cumprimento da profecia de Miqueias, que escreveu, versículo 6: ó pequena cidade de Belém, você não é uma vila judaica sem importância, porque o rei será levantado daí para dirigir o meu povo de Israel. Então você vê a informação sendo dada a Herodes, numa reunião. Líderes que conheciam as Escrituras, falavam sobre ela, mostravam o Salvador, mas eles mesmos se recusaram a ir a Belém, ignorando o fato de que Jesus havia nascido em Belém. Estavam a cerca de 10 quilômetros de distância do Filho de Deus, e não foram vê-lo. Falam com propriedade, são conhecedores do fato, mas não têm a paixão, o desejo que mobiliza a alma para se encontrar com aquele cuja palavra a respeito do seu nascimento foi proferida pelos lábios até dos anjos, que cantaram dizendo: paz na terra aos homens a quem ele quer bem, e glória seja dada nas mais altas alturas. Tão diferente da atitude dos viajantes, magos ou sábios, peregrinos, homens que não estavam medindo esforço algum, deixando a sua terra distante, no distante Oriente, numa busca incessante para se encontrar com o Messias, com Jesus Cristo. Viajantes que seguem a luz, luz dada pelo próprio Deus em revelação, e ao segui-la, começam a se desvencilhar de todo embaraço, de toda proposta de desvio.
falam com Herodes. Herodes tenta investigar e saber a razão da procura. Também queria supostamente adorar. Mas após a conversa, diz o versículo 11, ou melhor 9, que depois do encontro, os sábios puseram-se a caminhar outra vez. Partiram. E a expressão é fascinante, porque é como se estivessem dizendo: nada vai nos impedir de chegar aonde o Messias está. Absolutamente nada vai se interpor entre nosso desejo, entre essa busca incessante. Caminharam, partiram outra vez, e logo aquela luz surgiu de novo pelo caminho, nos dando a visão e o entendimento de que Deus se revelava de uma forma progressiva e os levava ao ponto que desejava, onde o Messias estava em Belém, em uma manjedoura. A luz surge, e eles se movimentam e caminham em direção ao lugar que o Messias está. E a Bíblia diz, versículo 11, que chegaram, entraram, havia enorme alegria, satisfação indizível. Estavam indo em direção e agora chegam ao lugar que o Messias se encontra. A Bíblia diz no versículo 11, que ao se encontrarem com o menino e Maria sua mãe, se ajoelharam diante dele e logo começaram a adorar. Abriram seus presentes e lhe deram ouro, incenso e mirra. Adoraram. Como é que nós podemos ficar passivos quando nos encontramos com a pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré? Se de fato esse encontro aconteceu, é simples o entendimento da alma de cada um de nós, que rompe em fervor, adoração e louvor àquele que era, que é e que há de vir. A compreensão é simples: se ajoelharam e adoraram. E hoje estamos aqui nessa manhã com o pensamento firmado na pessoa do Senhor e com o desejo de adorá-lo. De fato, Ele é o único digno de nossa adoração e de nosso louvor. E não há personagem algum nesse recinto, nem em nossa vida, que é digno de tanta admiração e louvor como a pessoa gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador glorioso. Por isso nós dizemos: louvado seja o seu santo nome. Por isso dizemos: fica à vontade em nosso meio. Por isso oramos e falamos com Ele: Senhor, tudo é vão se a tua presença não estiver ao nosso lado e conosco quando estivermos partilhando tua bendita, gloriosa palavra, bem como a comunhão devida que os santos devem exercer ou ter uns com os outros. Então esses homens estão adorando. Diga: adorar é maravilhoso, adorar a Cristo é maravilhoso. Não existe nada melhor nessa vida e nada deve nos impedir de nossa procura. No entanto, ficamos impressionados com o que está acontecendo. Aprendemos que o Senhor, o nosso Deus, possui homens e mulheres, peregrinos por esse mundo, que o servem e que o adoram, e que vêm dos lugares mais distantes, lugares que Deus se revela de uma forma sobrenatural, e que passam a servi-lo com enorme gratidão e enorme apreço. Adoração, procura. Ficamos impressionados que à medida que esses homens estão adorando, por divina providência, não voltam a Jerusalém para prestar informação a Herodes, que queria por demais saber onde o Messias estava, a título de dizer que iria adorá-lo. Mas o seu coração invejoso, ganancioso, homem maligno que o era, manipulador, desejava uma coisa só: matar Jesus Cristo. O próprio Deus falou sobre esse assunto a estes homens no versículo 12. Deus tinha avisado esses homens a respeito do verdadeiro propósito de Herodes, que era matar Jesus Cristo. Herodes o Grande era um homem cruel,
cheio de astúcia, assassino implacável, ordenou a morte da própria esposa e seus 2 irmãos, simplesmente porque sentiu um princípio de uma traição. Não permitia interferência nem de sua família em assuntos do governo, e nem assuntos que roubavam a glória que entendia que era devida ao seu nome. Fingia assim querer adorar ao rei, quando na verdade estava se opondo. Um governo que se opunha à manifestação divina, ao tomar conhecimento da presença do próprio Cristo, do Senhor, se levantou em oposição. Descobre que os magos não vêm a Jerusalém, fica furioso e desencadeia por conta da fúria uma perseguição implacável. A Bíblia diz, versículo 16, que ele ordena uma guarnição de soldados a Belém. E ao chegar em Belém, a ordem era para que se matassem os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nas propriedades próximas. A razão da idade é porque os sábios haviam dito que a estrela, o sinal de Deus, havia aparecido cerca de 2 anos antes. Então Herodes revela o seu coração. Um governo que se opõe. E vemos que desde o início o Senhor Jesus enfrentou grandes tribulações. Sua vida correu enorme perigo. Teve que fugir durante a noite para escapar com vida. As muitas ondas de humilhação começaram a surgir contra ele desde muito cedo. Um bebê sendo amamentado, perseguido por um governo, por um líder, que já em sua ânsia desejava matá-lo. Demonstrando, a história em Mateus demonstrando, desde o início, governos ou governantes que demonstram ao longo da história não ser, em hipótese alguma, amigáveis para com Deus e nem com a sua causa. Nós olhamos para todo esse cenário a respeito do nascimento do Messias, onde Mateus diz, Jesus Cristo, ele é real, onde ele fala da fé que homens possuem em procurá-lo e adorá-lo, bem como do perigo que o Senhor Jesus enfrentou desde cedo, provando que de fato era um homem de dores, provado em sua vida, enfrentando um mundo que jaz no maligno e um governo totalmente contra. Nós olhamos para essa cena e aprendemos algumas lições preciosíssimas. Eu quero avançar sobre elas. Em primeiro lugar, eu quero que você guarde isso sobre o seu coração. Em primeiro lugar, a história deste mundo, por mais complexa que seja, cheia de personagens, de conflitos, de resistência, de senhores, ela ainda é a história de um Deus que governa e que possui controle sobre todas as coisas. Você podia dizer para quem está pertinho de você, Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas. Olha, precioso e amado irmão, Mateus aponta vários personagens em sua introdução, e cada um deles possui um fim específico, que é demonstrar que Jesus Cristo faz parte da história, que Deus prevaleceu sobre os acontecimentos históricos, que Ele governou por gerações, que o seu governo não tem fim, Ele é de geração a geração. E agora, com o nascimento de Jesus, o governo da época instituído de Herodes, à medida que descobre sobre a presença de Deus encarnado, se levanta contra.
manifestando enorme oposição. O versículo 3 do capítulo 2 diz que Herodes queria matar Jesus. Quantos assuntos que o Senhor teve que tratar a fim de trazer o seu filho ao mundo, e agora, uma vez que o chegou, há um perigo iminente, um poder que se levanta contra o desejo divino. Quão verdadeiro é o fato que os governantes deste mundo, em sua grande maioria, raramente se mostram. Os faraós, os Neros, os Dioclecianos, que em sua época perseguiram ferozmente os servos de Deus. De uma forma mais recente, na Inglaterra, a Rainha Maria, conhecida como sanguinária, que por conta de defender o catolicismo romano, desenvolveu uma perseguição implacável contra o protestantismo, levando muitos à morte. O rei Luís IX, na França, que patrocinou a perseguição conhecida como Noite de São Bartolomeu, que durante vários meses perseguiu de forma implacável o protestantismo, levando à morte de 30 mil a 100 mil pessoas. Homens que fizeram o máximo para lançar a verdade divina por terra, mas a verdade tornou a brotar e está viva, enquanto seus perseguidores estão mortos, como Herodes está morto. Por maior que seja o domínio e a glória que alguns exerceram ao longo da história, ao final se cumprirá o que Deus declarou. Se você ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando o último selo é aberto, no final dos tempos, lá há um brado que fala do governo de Cristo, dizendo: o reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Os governos passam, os homens passam, com as suas atitudes, com o seu autoritarismo, os donos desse tempo e dessa era, mas o trono do nosso Deus subsiste de geração a geração e de eternidade a eternidade. Que expressão maravilhosa! O reino, ou os reinos deste mundo agora pertencem ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Você podia glorificar a Deus, meu irmão, porque a sua vida está nas mãos de um Deus poderoso, de um Deus glorioso, de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão, elas serão cumpridas para todo sempre. Por mais difícil que seja, por mais complexa que seja a história de alguém, por maior dificuldade que você enfrente, aquilo que Deus imaginou em seu conselho e que proferiu a teu respeito, a boa obra que Ele começou, Ele tem capacidade plena para completá-la. Você podia glorificar esse Deus maravilhoso, meu irmão, esse Deus que tem o governo e a história está nas suas mãos. Herodes ordenou a morte de muita gente, mas um dia ele foi confrontado pela própria morte. Passou, mas Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Que coisa extraordinária, que comove e mexe com a nossa alma. Há uma segunda situação digna de nota e de aprendizado. Olha, querido e precioso amado irmão, preste atenção sobre isso. Pode haver um conhecimento meramente intelectual das Escrituras, conhecimento até profundo, mas esse conhecimento, sem o acompanhamento da graça divina no coração, não comove o coração do Pai. Veja que os líderes religiosos daquela época respondiam com enorme prontidão a respeito do Messias. Ele nasce em Belém,
se cumpre a palavra do profeta, falam com propriedade, mas não vivem o que falam. Não procuram o Messias. Estavam familiarizados com o teor das Escrituras, mas eles mesmos nunca foram a Belém em busca do Salvador. Não acreditavam, ou não acreditaram nele quando ele começou a ministrar. Seus corações não estavam inflamados pela verdade da palavra, não estavam compungidos pelo Espírito, mobilizados. De fato, as Escrituras dizem que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Mero conhecimento das Escrituras não leva ninguém ao céu. O inimigo, quando tentou o Senhor Jesus no deserto, usou a palavra para fazê-lo. Você precisa entender que aquele que vai permanecer no reino do Senhor é aquele que pratica a palavra de Deus. Foi isso que ele disse. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós professamos as Escrituras, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome nós ofertamos e fizemos tantas coisas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, não vos conheço. Porque aquele que permanecerá no reino do meu Pai é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Quando você pratica a palavra, você dá vida àquilo que Deus fala. Quando você pratica a palavra, você se assemelha com o próprio Deus. Quando você pratica a palavra, é como se você dissesse: Deus está vivo e é real. Então não basta conhecer, tem que viver. Não basta saber, tem que praticar. Não basta conhecer. Ficamos assustados quando alguns homens sobem nos palanques da vida, nos auditórios ou nas discussões, e citam as Escrituras em folhetim, citam as Escrituras nos cadernos cômicos da vida, nas comédias, em praça, em tantos lugares. Citam, tomam a própria palavra de Deus, mas ela não faz diferença alguma no coração. Por isso que o exemplo citado por aquele homem que um dia foi a um teatro na Europa, um homem simples, e lá ele ouviu um profissional citar o Salmo 23, e aquele profissional citava e dizia com toda a pompa e técnica: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele prossegue e termina o Salmo dizendo: certamente que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando ele termina o Salmo 23, era um profissional que havia decorado salmo tão ilustre. O auditório simplesmente irrompe em aplausos, irrompe em admiração. E aquele homem, conhecendo aquele servo do Senhor simples, disse: aqui está um homem que também conhece o Salmo 23. Ele sabe do texto. Eu queria convidá-lo para citar o Salmo 23, para vocês verem como ele sabe o que eu estou dizendo. Era um tanto jocoso, queria mostrar de fato a sua grandeza, e aquele homem simples subiu para declamar o Salmo 23, constrangido, e ele começou, seria uma técnica, mas com o coração contrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia pelas águas de refrigério, águas tranquilas. Ele vai falando, fala do pastor que tem o cajado, que está presente pelo vale da sombra da morte, do pastor que unge a nossa cabeça com óleo, o cálice transborda e prepara uma mesa. Fala de sua bondade e finaliza dizendo: ele estará comigo todos os dias de minha vida. Quando ele termina o Salmo 23, não há aplausos no auditório, não há manifestações de grandeza ou de grandiosidade pela declamação. O que ele começa a ouvir são soluços e lágrimas pelo auditório. Gente que começa a chorar e a se debruçar e se ajoelhar. E aquele profissional da oratória se levanta e diz: sabe qual é a diferença entre a minha pessoa e a dele? A diferença é que eu conheço o Salmo 23 e ele conhece o pastor do Salmo 23. Bendito e amado irmão, não basta você conhecer a palavra apenas,
Você precisa conhecer o Senhor que liberou a palavra. Você precisa viver a palavra. Você precisa se entregar e viver por ela. E quantos hoje à noite querem dizer: eu quero conhecer o pastor do Salmo 23. Eu quero aplicar a palavra em minha vida. Eu não quero viver longe. Eu não quero estar distante do relacionamento, da adoração. A palavra tem que me impulsionar ao relacionamento com Ele. E quantos vão fazer isso a partir de hoje? E podem dizer aleluia nesse lugar. Pode dizer glória a Deus nesse lugar. Precisamos prosseguir. Em terceiro lugar, quando pensamos em Cristo, que tipo de pessoas nós somos? Quando pensamos nele, que tipo de pessoa eu sou e você é? Note, nós somos a semelhança dos magos, que enfrentaram toda e qualquer situação, motivados pelo desejo único de adorar a Ele, ou de adorá-lo. Ou somos como Herodes, que se opõe criando resistência e dificuldade contra o próprio Deus. Ou quem sabe, eu sou um religioso, que apesar de todo conhecimento a respeito de Deus e do Messias, eu vivo negligenciando a sua presença. De fato, que tipo de pessoa nós somos quando pensamos em Cristo? Aqueles que querem chegar em sua presença e adorá-lo? Aqueles que resistem à sua presença? Ou aqueles que ignoram quem você é? Quem eu sou perante os olhos daquele que me conhece? Quem eu sou a partir de hoje? Se você ignora a sua presença, ou se você resiste a Deus e a sua verdade, a partir de hoje você vai ser um verdadeiro adorador. Até porque, se há algo que o Pai procura, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Existem adoradores aqui nessa manhã? Existe gente adoradora aqui nessa manhã. Se você é um adorador, você podia dizer aleluia, querido. Você podia dizer graças a Deus, eu sou um adorador. E em último lugar, para a gente finalizar nessa manhã linda, permaneça no caminho. Permaneça no caminho que Deus lhe tem revelado. Ele o levará ao final à presença do próprio Deus. Permaneça no caminho que Deus lhe tem revelado, porque ao final Ele o levará à presença do próprio Deus. Olha, Deus havia dado um sinal especial, uma estrela que com sua luz passou a dirigir homens até o seu destino final. Guiados por uma luz que refletia e que denunciava, na verdade, a vontade do próprio Deus. Aquela luz tinha uma finalidade. O surgimento daquela estrela tinha um propósito, que era levar aqueles homens até a pessoa do Messias. Surpreendente, maravilhoso, como Deus usa elementos e situações para que as pessoas de fato se encontrem verdadeiramente com Ele. Mesmo os astros fulgurantes. E é maravilhoso, nós fazemos menção, mesmo as estrelas dos céus falam, denunciam e apontam a grandeza do próprio Deus. Que justificativa plausível daríamos para não se encontrar com Ele? Quando o próprio céu declara e o firmamento fala da glória do próprio Deus. Um dia anuncia outro dia e fala de sua imensidão. Homens que veem divinamente inspirados uma revelação, uma luz. Por certo, Paulo, quando estava no caminho de Damasco, foi e ficou durante um tempo cego, porque viu uma luz que caiu sobre ele. Uma luz. Nenhuma pessoa que tenha visto a luz de Deus brilhar há de errar o caminho que conduz à presença do próprio Pai. Um dia, cada um de nós teve o privilégio de ver essa luz. Teve o privilégio de ver o sinal que Deus proporcionou ao nosso coração quando andávamos em trevas. E a partir de então aconteceu em minha vida e em sua vida o que o próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me achar jamais andará em trevas. Eu não ando mais em trevas. Você não anda mais em trevas. Nós não andamos mais em trevas. Nós vimos a luz. E essa luz vai nos levar ao final à presença do próprio Deus. A igreja em pé nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé, querido.
a luz, um Deus que se revela e que tem um desejo de nos levar até a sua presença para adorá-lo. Quantos nessa manhã estão dispostos a chegar até a presença do Senhor para adorá-lo? Você pode dizer, mas pastor, como é que eu vou adorá-lo? Meu irmão, fé. Veja só, aqueles homens chegaram a uma manjedoura e encontraram Maria com um bebê. E viram naquele menino um bebê, o Messias, e adorá-lo. Que fé! Uma fé extraordinária. Fé como a do ladrão na cruz, que olhou para o malfeitor do lado e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor, o Messias, crucificado em substituição a cada um de nós, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que alegria é poder estar na casa do Pai numa manhã como essa. Quanto apreço, quanta graça, quanto favor divino. De fato, precioso e amado irmão, nunca se esqueça disso. Jesus Cristo é real. Ele é real. Ele é real. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é real. Você tem um Deus que é real. É real. Não se esqueça. Não apenas conheça a palavra. Vive e aplique a palavra ao seu coração. Vá até o Messias. Vá adorá-lo. Não permita que nenhuma situação fique entre você e o Senhor. Procure-o. Ele está à sua disposição nesse dia. E você pode já nessa manhã adorá-lo e dizer: Senhor, eu quero ser como aqueles sábios e magos que, dirigidos pela luz, pela revelação do céu, chegaram até a tua presença. Eu vou chegar até o Senhor e vou adorá-lo. Não existe coisa mais gloriosa na vida. Mais gloriosa na vida. Não se esqueça, Deus está no controle de tudo. Tudo há de passar. Homens, pessoas, personagens. Mas o trono do Senhor está firmado de geração a geração, de eternidade a eternidade. Levante as suas mãos onde você está. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adoradores. Adoradores. Tem adorador aqui nessa manhã? Tem gente aqui nessa manhã que pode dizer a ele: Senhor, essa reunião não tem sentido se o Senhor não está presente. Não tem sentido. Nós queremos sim falar com o Senhor. Queremos te honrar, te amar de todo o coração. Queremos te dizer: Senhor, fica à vontade em nosso meio. Conheça o nosso coração e nos ajude. Essa manhã eu corro para ti. Eu vou para ti. Essa manhã eu vou adorá-lo e vou oferecer a ti o meu presente e o meu melhor. Levante as suas mãos, querido.